Pronto, vamos recomeçando. Foi bom que eu tomei uma aguinha. Todo mundo voltando, que bom. Bem-vindas e bem-vindos novamente. É só o tempo da Foi gente bom que eu esperar. tomei uma aguinha. Mas eu ainda não te vejo. Você já está aqui conosco? Tô. O que aconteceu? Pra mim tá aparecendo. Ó, eu vou te chamar de novo, tá, Cami? Não sei se as pessoas veem a Camila. Por favor, alguém pode se manifestar só para me dizer se consegue enxergar a Camila? Estão conseguindo, só eu que não, Cami. Você agora caiu. Bom, tudo bem. Então, não, tem um não aqui da Bruna também. Agora você não tá. Não, calma. Isso, agora deu. Isso. Vou tentar novamente, tá? Tô tentando colocá-la aqui na live conosco. Isso, agora deu. Ah, agora deu certo. Tinha acontecido algum probleminha dentro do ninho. Obrigada a quem se manifestou. Ô, Cami, Camila, eu vou te dizer assim algumas coisinhas, aí você já refaz, tá bom? Você continua dando sequência. Então, assim, só para cumprimentar todo mundo que está entrando aqui novamente, pessoas tão queridas, pessoas lindas aqui, então, bem-vindas e bem-vindos, muito obrigada pela continuação. Nós temos muitas perguntas ainda, né? Então, mas a Camila vai acabar de responder essa. Só que enquanto você diz, e você está contextualizando bastante também o ensino médio na medida em que você mais trabalha com isso, eu queria somente fazer um registro de quem está aqui conosco, participante da equipe pedagógica do CEAJAT, que é uma escola de ensino médio lá de São Francisco do Conde, mais precisamente do distrito ou do bairro de Caíque de Baixo, que é a Kelly. A Kelly é coordenadora do CEAJAT e eu vou dizer para vocês que eu nunca vi uma escola em que a gestão democrática acontecesse de uma forma tão orgânica. A democracia naquela escola, a lógica, né, de condução democrática do processo educacional acontece com muita fluidez nessa escola. Então, é um excelente exemplo num lugar tão distante dos centros urbanos maiores, né? Então, lá é uma comunidade de pescadores, uma comunidade bem pequena e com uma potência que é um exemplo para todos nós. Então, eu queria ressaltar que o CEAJAT está aqui conosco. Olha, quem conhece o CEAJAT, como o nosso estudante Romário Bonfim, que está aqui conosco, também está dizendo isso. Então, eles estão em diálogo diretamente com o debate que você está nos propondo, Camila. Eu não podia deixar de falar isso, portanto, tá bom? Gostaria que você, então, retomasse a sua discussão do ponto em que você estava. Fique à vontade para terminar a resposta que eu interrompi. Mas eu vou só te dar mais um elementozinho para você emendar, porque o professor Daniel da Unilab, que está aqui participando conosco, ele tinha acabado de fazer uma pergunta quando você começou a responder. Só que tem muito diálogo com a pergunta anterior de Everton, né? Por isso que dá para emendar. O professor Daniel falou assim que nesse momento a EAD é indispensável, né? Nesse sentido, considerando pandemia, considerando esse retorno às aulas, como é que a gente vai pensar em inclusão, exclusão, tanto de professor, inclusão e exclusão digital, tanto de professores quanto de estudantes, sem a presença, né? É uma outra lógica de interação, né? É uma interação em copresença, mas que não é uma presença física, às vezes nem é síncrona, né? Então, só para emendar a questão dos direitos com essa questão contemporânea de EAD. Tá legal? Ótimo, obrigada. E eu vou juntar uma outra pergunta, que acho que foi a Juscelia que fez sobre a questão das licenciaturas também. Eu quero comentar um pouquinho, né? As universidades, e não só universidades. E aí eu vou aproveitar que você citou o CEAJAT, que a gente estava falando de Enem,
de quanto que esses alunos da rede pública estão sim acessando as universidades, e não só a universidade, né, gente? A gente tem que pensar que muitos jovens têm ensino médio e não querem necessariamente ir para a universidade, querem fazer outras coisas da vida, e contanto que eles estejam bem preparados e possam acessar empregos que, né, os tornem também pessoas melhores e melhorem a comunidade em que eles vivem e tudo mais. E tem muita escola pública maravilhosa fazendo isso no país, né? É uma coisa que me incomoda muito, me entristece muito, que a gente, na maioria das vezes, só ouve falar mal. Né? Apesar isso é uma mentira tremenda, porque as escolas públicas fazem um trabalho incrível, né? Apesar de todos os problemas que a gente sabe de falta de recurso, a carreira do professor extremamente precarizada, as dificuldades com tecnologia, com infraestrutura, com formação e tudo mais. E aí, aproveitando isso, eu vou juntar tanto a questão desse direito da educação nesse momento, quanto essa questão das licenciaturas, né? Se até agora a gente achou que não tinha chegado o momento ainda, eu acho que agora a gente está com várias tapas para entender duas coisas. Uma, a educação precisa sim se repensar, possivelmente. E dois, não dá para ficar, como o nosso governo tem feito nos últimos anos, brincando com a educação. A gente está pagando o preço da nossa desigualdade agora, nesse momento. A gente sempre teve uma desigualdade tremenda, que sempre foi absurda, mas agora parece que está sendo jogada na nossa cara todos os dias, né? E aí, a questão das licenciaturas, quando eu cheguei a dar aula de filosofia para alunos de 6º ano, é uma das maiores aventuras da minha vida, não sei se eu quero repetir. E eu sempre pensava, gente, eu tenho uma aula por semana. E aí, ensino médio, eu conseguia fazer outras coisas, era ótimo, faz sentido. Uma sociologia, uma filosofia. O que eu faço? Com uma aula de 45, 50 minutos. E aí, o ensino médio, eu conseguia fazer muitas outras coisas, era ótimo, aí eu tinha uma aula de sociologia, uma de filosofia e tal, mas assim, 1h30, 1h40 por semana com um adolescente, o que se faz, né, nesse tempo? A gente precisa rever essa estrutura quadradinha de 50 minutos. E aí, não quero cair no clichê de achar as coisas boas, os momentos ruins, ainda disso. Mas eu estou vendo iniciativas incríveis no país, de professores conseguindo botar em prática o que eles sempre quiseram, e a estrutura quadradinha da escola não deixava. Que eram os projetos interdisciplinares. Mas aí a gente sempre brinca, quando eu dou uma coisa, fala, não é, projeto interdisciplinar não é tipo, vamos falar sobre a pandemia. Aí agora todos os professores vão falar sobre a pandemia, aí o professor de matemática faz o gráfico da pandemia, o professor de biologia explica lá como é que o vírus funciona. Não, isso não é projeto interdisciplinar. Isso é quando muitos há um tema comum, né? A gente tem que realmente pensar em educação, a gente já devia estar fazendo isso há muito tempo, né? Mas agora eu acho que a situação está nos obrigando a isso fora das nossas caixinhas. Isso para o professor é muito difícil. Eu nunca aprendi fora das caixinhas da faculdade. Os alunos de licenciatura, pouquíssimos têm a oportunidade. Agora já tem alguns cursos, né, tendo essa perspectiva mais interdisciplinar. Vocês têm ali na Unilab o bacharelado de humanas. Na Universidade do Sul da Bahia tem uma licenciatura em Ciências Humanas, está começando a ter esse movimento. E assim, não é fácil e ninguém sabe direito como fazer. Mas se a gente quer pensar a escola para além dessas caixinhas que nos limitam, que nos dão só 50 minutos por semana com os alunos, e fazem com que a gente acabe tendo que seguir livro didático e seguir o que o vestibular coloca, a gente tem que repensar a estrutura da escola como todo nesse sentido. E aí, para a gente pensar nesse momento, ontem, nessa formação que eu fiz com a distância, obviamente, lá com a rede de Santa Catarina, uns relatos lindos de pessoas, né, que trabalham ali no dia a dia, contando o quanto que esse momento obrigou os professores a se sentarem, cada um em suas casas, por WhatsApp, dessa forma que está todo mundo se virando para discutir, para conversar e planejar atividades que façam algum sentido nesse momento e que não excluam os alunos, né, que não têm acesso à internet. Mas aí vem um outro debate, né, que acho que é um debate que às vezes pisa um pouquinho no nosso calo, mas é importante.
Todos. Quantas vezes Então, agora tem caiu sala a de aula nossa e ficha você de está tipo, dando opa, eu não aula posso excluir meus alunos. Nossa, que bom. Quando você Todos passa nós já fizemos livros isso. e livros e textos falando Todos. do contexto universitário. Então, agora né? caiu Na nossa escola ficha do também. tipo, Quando o opa, eu não professor de posso física excluir passa meus alunos. 10 Nossa, que bom. páginas de lista de exercícios Quando você pra passa casa, e o professor de livros e biologia livros mais e não textos sei e o textos quê, falando do professor de contexto português mais não sei universitário, o quê, né? Mas todos na os escola também. professores, Quando o milhões professor de de física exercícios, passa eu tô 10 pensando que esse páginas aluno de lista de trabalha, que esse aluno exercícios faz para casa, e o tarefas professor de domésticas, que biologia esse mais não aluno sei o cuida quê, dos o professor irmãos, de que esse português mais aluno não sei o tem quê, todos os dificuldades professores, milhões em de casa para fazer exercícios, essas eu estou pensando que atividades. esse aluno trabalha, que esse aluno faz Ou agora que tarefas me caiu a domésticas, que esse ficha, aluno cuida dos né, irmãos, que de que esse os aluno alunos estão tem fazendo milhões de outras dificuldades coisas além da em escola, casa para além da fazer essas universidade. atividades. Né? Quando o professor passa, Ou e aí agora que me estamos caiu a voltando ao contexto ficha, da universidade, mas na né, escola de isso que os também alunos acontece. estão O fazendo professor milhões de outras passa, coisas tem que além me da entregar o escola, fichamento do texto toda semana. né? Quando Eu o pensei, professor se esse aluno passa, e tem aí acesso ao voltando ao computador, contexto da universidade, mas na tem escola isso dinheiro também para fazer o acontece. xerox do O professor texto, passa, para fazer você esse tem que me entregar o fichamento do texto toda semana. Eu ou só pensei se esse agora que me aluno tem caiu a acesso ficha ao que eu estou sendo computador descobrente? e Então, tem dinheiro assim, para fazer o eu acho que é xerox o do momento texto, realmente da gente para se fazer esse repensar. fichamento e E me aí, entregar o para fichamento toda trazer um semana, pouquinho de novo a ou base só para esse agora que me momento. caiu a Quando eu ficha que eu estou falo em sendo desenvolver descobrente. competência, Então, eu estou assim, falando eu disso. acho que é o momento realmente Será da que gente se importa repensar. E que o aí, para aluno leia trazer aquela um pouquinho quantidade de novo toda a de base para texto? esse Ou momento. será que Quando eu não importa falo que em ele realmente desenvolver esteja fazendo competência, uma eu estou reflexão falando sobre aquele disso. texto? Será que Será que não importa importa que o que o aluno professor leia esteja aquela ali quantidade toda de passando a textos? fórmula Ou de será que me importa física que ou ele os realmente conteúdos de esteja fazendo uma biologia? reflexão sobre Ou aquele será que me texto? importa que o meu estudante Será nesse que me momento importa saiba que eu que o preciso da professor máscara, que eu esteja preciso ali lavar a mão, que eu não posso estar passando em a contato com fórmula de muitas pessoas, física ou os porque eu conteúdos de tenho um biologia? desenvolvimento de pensamento Ou será que me científico, de importa que o meu pensamento estudante nesse crítico, um momento saiba que conhecimento eu de preciso fato usar de como máscara, aquele que eu preciso conteúdo se lavar a mão, aplica que eu na não minha posso estar em vida? contato com muitas E aí eu vou pessoas, saber porque eu agir em tenho relação um à desenvolvimento vida de com pensamento base no que eu científico, aprendi de na escola. pensamento crítico, um Então, assim, é conhecimento de claro que fato não é de como aquele fácil, conteúdo né? se Eu não estou aplica na minha querendo vida, de jeito e aí nenhum eu vou saber colocar a agir em responsabilidade relação à completamente nas vida costas dos com base no que eu professores, porque aprendi é na isso, a gente escola. não tem informação Então, para assim, isso, é claro que não nem é na fácil, universidade, né? E aí eu não estou querendo, de nem, jeito né, na nenhum, formação colocar a continuada, são responsabilidade poucas completamente nas as costas dos redes, os projetos que professores, porque realmente é isso, a conseguem gente não fazer tem isso bem feito. informação para isso. Mas eu Nem fiz na a relação com o que universidade, o professor que estava falando sobre nem, né, educação na e formação colonialidade, continuada, na são primeira live poucas as falou, redes, os ele projetos falou, que quando realmente saiu conseguem a fazer lei isso de bem ensino feito. de cultura e Mas história eu fiz a africana, todo mundo relação com falava, o que que não o tem material, professor porque que a gente estava não falando sabe, sobre porque não tem educação e informação. colonialidade, Ok, na realmente a primeira gente não live tem, falou, vamos fazer ele agora? falou, quando saiu a Então, lei de assim, ensino nesse de momento, cultura e história africana, ninguém todo mundo falava, sabe, porque não o tem que é material, trabalhar porque a de gente não sabe, forma porque não tem informação. interdisciplinar, como é que a gente faz Ok, projeto realmente a por gente não tem, área, vamos como é fazer que a gente agora. inclui os Então, alunos que assim, não têm nesse acesso momento, a, não tem computador em ninguém casa, sabe. como O é que é ninguém trabalhar de sabe, forma ninguém sabe, essa é a interdisciplinar? Como é que a gente faz verdade. projeto Mas por ok, a gente vai área? esperar Como um é que a mundo gente inclui maravilhoso os de alunos Alice que não têm acontecer pra acesso gente a, não têm agir na computador em educação? casa? Como é Não. que ninguém Ninguém que sabe? trabalha com educação Ninguém popular e sabe. educação pública Essa que tem é a as condições verdade. maravilhosas Mas que a ok, a gente gente vai gostaria. esperar um O mundo que não maravilhoso nos, de Alice acontecer para a gente a gente agir não na pode confundir educação? isso com comodismo de Não. deixar de Ninguém que cobrar trabalha com o que é educação dever do popular e Estado. educação pública tem as Né? condições maravilhosas que a Pelo gente contrário, a gente tem gostaria. que cobrar, por O que exemplo, não nos. agora. Por que Não, os a gente não pode confundir estados isso com e o comodismo de governo deixar de federal ainda não cobrar fez o que é dever parceria do com Estado. as telefônicas, Né? que não precisa nem Pelo botar um contrário, a gente tem que centavo, cobrar, é por só exemplo, cobrar o agora. imposto que as Por companhias que, os telefônicas devem para o estados Estado, e para que o todos governo os alunos federal tenham ainda não crédito fez do celular parceria para poder com usar a as rede móvel? telefônicas? Não Né? precisa nem botar um Não centavo, é é tão só difícil cobrar o assim se a imposto gente que as tivesse companhias vontade telefônicas política. A devem gente para o tem que cobrar Estado, isso. para que todos os alunos Né? tenham crédito Agora, no a gente celular para também poder usar a tem que rede móvel. começar a repensar Né? o papel do professor e o papel Não da é tão escola, difícil assim sair se um a gente pouquinho do nosso tivesse lugar de vontade poder, e política, e aí a quando gente a tem que Benícia cobrar isso. traz Né? competências Agora, e a gente traz também trabalho tem que começar a interdisciplinar repensar o papel do para o professor, o papel debate, da né? escola, Então, a sair um gente precisa pouquinho do nosso trabalhar por lugar de poder. E área. aí, quando a BNCC Nossa, ele traz mexe muito com esse lugar, competências né? e
traz trabalho interdisciplinar para o debate, né? Então, a gente precisa trabalhar por área. Nossa, ele mexe muito com esse lugar. Camila, então, assim, queria registrar mesmo o comentário da professora Juscelia. Ela está aqui bem brava porque ela fez a pergunta 2 vezes e eu ainda não tinha te repassado, mas estava aqui na lista, né? E você acabou de citar, você diz sobre, então, a formação dos professores, mas o que ela realmente aborda na pergunta que ela nos faz é em que medida a BNCC colabora para essa crise das licenciaturas e, sobretudo, das ciências humanas. Você fala um pouquinho de filosofia, né? Mas talvez comentar um pouco mais sobre esse cenário de crise que essa formação de professor está vivendo, né? Das licenciaturas.
E aí uma outra questão, se você quiser emendar, ok, mas se não dá para responder as duas à parte, é uma pergunta da professora Eliane, também da Unilab, do Colegiado de Letras, nossa parceira de trabalho. O que ela nos traz é o seguinte, ela vem falar que... E assim, eu faço questão de fazer a mesma pergunta da Eliane nesse momento, porque tem muitos estudantes aqui em processo de formação, né? E aí, então, ressalto essa pergunta, que é a seguinte. O discurso de competências está centrado em metodologias ativas que não são reconhecidas pela escola. Mas ela nos faz uma pergunta que é assim, será que, de modo geral, os professores entendem o que é habilidade e competência? E aí eu vou falar não só os professores de fato atuantes, mas os em formação, né? Então, se você puder didaticamente nos explicar o que é habilidade, o que é competência no cenário da BNCC, seria de um grande avanço. Mas eu vou começar com a culpa da Juscelia, que está rindo aqui, dizendo que não está brava, não. Então, da crítica, por favor. Ótimo. Assim, as licenciaturas, e aí eu estou muito curiosa, porque eu acho que a live da próxima semana do novo ensino médio pode ajudar muito no que a gente está falando. O que tem mais nas escolas. A gente às vezes tem uma noção errada de que... escola sabe que, na verdade, falta professor de química, física, biologia, matemática, física e biologia são sempre o que tem mais nas escolas. E aí quem é diretor de escola, coordenador de escola, sabe que, na verdade, falta professor de química, física, biologia e matemática. Quem vai fazer, por exemplo, os diretores ficam desesperados atrás de professor de matemática que tenha licenciatura, professor de física, biologia que tenha licenciatura. Por quê? Porque quem vai fazer, por exemplo, física? Se for fazer qualquer outra habilitação da física, não a licenciatura, vai ganhar muito mais dinheiro. Essa é a verdade triste do nosso país. Compensação, quem faz história, ciências sociais, é muito difícil que vá achar uma profissão que pague muito melhor do que dar aula, né? Normalmente por aí, ou então a pessoa já vai sabendo, não, vou fazer história, dificilmente eu vou trabalhar no Museu do Louvre, provavelmente vou dar aula, né? Então, mas isso não exclui o fato de que as ciências humanas sempre são mal vistas. É a perfumaria, a psicologia, a história, só decorar aí. Estou na vivência disso. Porque às vezes se coloca é a perfumaria, né? A psicologia, a história, só decorar aí. Eu brinco com os meus alunos, até brincava quando eu dava aula no ensino médio. Vocês acham que é só jogar no Google e tá tudo ali? Não é, né? Agora, tem uma questão é importante a gente pensar. Eu sempre digo, eu não consigo trabalhar sociologia sem trabalhar, por exemplo, com os meus parceiros da letras, ou capacidade de abstração. Porque o grande problema da maioria dos alunos que tem problema de sociologia é questão de interpretação e de texto, ou capacidade de abstração que está completamente relacionada com o raciocínio matemático. Então, quando a gente vê essas tentativas de fragmentar, não faz sentido se a gente realmente entende a educação como uma coisa muito mais ampla do que saber conteúdo. E aí, nesse sentido, a BNCC ela traz aí uma necessidade muito grande de trabalho, que as licenciaturas não dão conta. E aí, eu não sei, o caso da Unilab é um caso à parte, que eu sei que vocês têm aí um cuidado muito grande com essas licenciaturas, um carinho muito especial, mas infelizmente a grande maioria das universidades não tem. E às vezes as licenciaturas são muito mal dadas, muito mal estruturadas. Então, na prática, a gente aprende a dar o que a gente chega na sala de aula, que é um crime. Então, repensar a licenciatura nesse sentido é repensar, inclusive, o papel da universidade junto da escola. Porque, às vezes, também, a universidade, principalmente estou falando das universidades públicas, tá? Nem vou falar de quem é formado em licenciatura EAD nas universidades da vida, porque aí é um crime contra o nosso país, um crime de lesa humanidade. Falando isso em sala de aula, no curso de ciências sociais. Mas das universidades públicas, eu tive professor que falava, eu não estou aqui
para formar professores Então, eu acho que esse falando isso em sala de aula, no curso de Ciências Sociais, em que 70% dos estudantes daquele curso são professores da rede. Né? Então, eu acho que esses movimentos de integração, de repensar as estruturas da licenciatura, elas precisam ser feitas de dentro dos cursos de licenciatura realmente se assumirem enquanto agentes extremamente importantes da sociedade e estarem em diálogo com as escolas, e não fazer uma postura extrativista, né? Eu vou lá na escola ou para fazer antropologia, etnografia, e para ter dados da minha pesquisa maravilhosa e não me envolvo com nada na escola, ou eu vou lá só para fazer um estágio, diretora, assina aqui, mas eu não sei como aquela escola funciona, não sei as dificuldades da escola, eu não participo de verdade do dia a dia. Então, essa integração escola-universidade, ela precisa ser feita, ela precisa ser repensada. E aí tem o debate, né, sobre essas licenciaturas mais amplas, mais interdisciplinares, que também precisam ser pensadas. Já tem experiências, eu citei aqui a Universidade do Sul da Bahia, que é uma experiência muito legal, que eu acho que pode servir aí de referência para quem quiser saber um pouquinho mais. E aí, junto com isso, eu vou trazer a metodologia ativa, pode ser? Mas fala. Sim. Mas eu vou emendar, porque a pergunta do professor Jorge, nosso colega também do GPLIS, tem tudo a ver com a conversa sobre competência e habilidade, então eu já trago a pergunta do professor Jorge, que aí você faz diálogo. Tudo bem, Camila? Ótimo. Então, a pergunta dele é a seguinte, se você acredita e em que medida, né, a ideia de habilidades e competências são também utilizadas para maquiar desempenho escolar. Sim, ótimo. Mas também não é novidade. Acho que dá para relacionar, por favor. Tá bom. Quando a BNCC traz, e eu acho que delimita melhor as 10 competências, né? Mas também não é novidade. As competências já está em outros documentos de educação, tanto do Brasil quanto internacionais. Mas a grande questão é tal que da comunicação, que tem tudo a ver com e aí, quando eu falo em competência e habilidade, por exemplo, durante a minha vida, e a escola deveria vamos usar o exemplo da comunicação, que tem tudo a ver com a competência da comunicação. Eu posso desenvolver durante a minha vida, e a escola deveria me ajudar a fazer isso, desenvolver a competência da comunicação no geral, seja ela oral, seja ela escrita, né? E agora nós temos as comunicações midiáticas também, né? Que aí, hoje em dia, como você conseguir interpretar um meme, é sim uma forma de comunicação importantíssima, né? Como é que eu estabeleço critérios agora, claros, tentando pensar na pergunta do professor Jorge, né? Como é que eu estabeleço critérios claros para professores, alunos e famílias de que aquela competência está sendo desenvolvida? Esse é um debate muito grande quando eu professores, né? E o que a gente incentiva, pelo menos foi o que a gente fez muito lá na rede de Santa Catarina, e eu sei que outras redes fazem, eu sei que a rede aqui da Bahia faz isso, é incentivar que as escolas definam seus critérios. Por quê? Como é que pode? A BNCC faz isso de certa forma, tem lá um listão, você pega a BNCC, dá um listão de cada componente curricular, as competências e cada habilidade. Saber interpretar textos escritos, científicos, bonitinho. Mas o que é isso na prática com um aluno de 12 anos, com um aluno de 9 anos e com um aluno de 17 anos? Então, por isso que a BNCC ela dá uma dica, ela dá aí um guia, tá aqui, existem essas possibilidades. Mas é super válido e, inclusive, acho que a gente deve discordar de várias habilidades. Então, eu não preciso avaliar, eu não preciso... Porque senão a gente cai no risco disso que o professor já pontuou. Falar, está desenvolvendo competência, então eu não preciso avaliar, eu não preciso, porque quando eu não avalio, eu também não me avalio como professor, né?
A menos que a escola trabalhe, eu acredite que os alunos não aprendem porque são problemas individuais e não é o professor que está conseguindo mais ampla, mais tem democrática, isso também. mais libertadora, para não gerar uma situação que em alguns momentos é confundida, né? Uma educação mais ampla, mais democrática, mais libertadora, com a questão do tipo, então agora é só ficar lá sentadinho na escola, fazer alguma coisinha, fazer um desenho e pronto, eu sou acho que esse é um debate bem importante. E aí a BNCC é isso, ela traz um roteiro ali de competências e habilidades, mas que cada rede e cada escola tem a obrigação de olhar para aquilo de forma crítica e entender o que faz sentido nesse contexto, o que pode ampliar daquilo, né? E para cada segmento, né? Não tem como, mesmo dentro do 1 de 2, por exemplo, eu não consigo tratar sexto ano da mesma forma. O que é desenvolver pensamento crítico no sexto ano e o que é desenvolver pensamento crítico no nono ano. Então, eu acho que são duas questões muito importantes aqui. O consenso de que a gente precisa desenvolver sim essas competências dos estudantes, e a gente está pensando em educação que fuja da educação bancária, alguém colocou ali embaixo nos comentários, e é bem isso mesmo, né, da gente não reproduzir uma educação bancária. No nosso discurso a gente é super revolucionário, Paulo Freire, etc. Quando chega na sala de aula, eu acabo reproduzindo a educação bancária. O segundo cuidado é de não transformar isso na ideia de que então eu não preciso avaliar, eu não preciso fazer atividades planejadas, estruturadas, o professor precisa planejar, porque então tudo vai. Não, decididamente não é isso. Mas o que eu preciso para isso? A gente volta naquela mesma questão. Que os professores tenham a dedicação à escola, de fato. E aí eu estou pensando principalmente nos professores de ensino médio, que às vezes tem que dar aula em 4 ou 5 escolas diferentes, para a carga horária. Então, o ideal, e aí voltamos ao nosso debate sobre a carreira do professor, que o ideal é que o professor tenha 40 horas naquela escola, sendo dessas 40 pelo menos 10 de planejamento, e que tenha, de fato, formação continuada para esses professores que tenham tempo para parar, para pensar o que é essa competência, o que faz sentido no meu contexto social, o que não faz, o que faz sentido para os meus alunos e o que eu posso avançar. Não, é isso que eu não falei das metodologias ativas. É muita coisa, né? Perfeito. Você ia concluir o raciocínio de cortei? Não, é isso que eu não falei das metodologias ativas. É muita coisa, né? Metodologia ativa não significa... Quer falar sobre isso? Posso emendar? Sim, vou emendar rapidinho. Acho que é só para fazer nessa confusão. Metodologia ativa não significa necessariamente só uso de tecnologia. Acho que do conceito e a BNCC às vezes escorrega nessa confusão. Tá? E eu saio com eles ando ao redor do por exemplo, vou tratar do conceito de beleza na filosofia com os meus estudantes. E eu saio com eles ando ao redor do colégio, peço para eles anotarem o que eles acham bonito, o que eles acham feio. Mas também nem sempre, não só. Preciso, necessariamente. Claro que usando tecnologias, ótimo. Né? Quando isso é possível, quando isso está acessível, mas também nem sempre, não só. Então a gente tem aí metodologias ativas que às vezes muitos professores já usam e nem sabem que o nome é esse às vezes. Então, só para a gente também entender que a nossa prática, quando a gente sai só da aula expositiva e a gente busca realmente um aprendizado que vai sendo construído junto, a gente está fazendo metodologia ativa. Perfeito. Camila, nosso tempo está chegando mesmo ao final, e aí, assim, talvez para você fazer as suas considerações finais, né, eu vou destacar... Você já comentou sobre educação bancária, quem fez esse comentário foi nosso queridíssimo Valdemiro, e aí, então, só que ele faz uma reflexão que é assim, ele traz um professor muito importante, um linguista muito importante, né, pensando de novo em letras, que é o Círio Pocente, para dizer que a sala de aula é um lugar de trabalho, então é um lugar de mentalidades ativas, né? A gente pensando, estudantes pensando, só que a gente cai na educação bancária. Esse foi o comentário que ele fez. Eu emendo com que professor Jorge, outra pergunta do professor Jorge, foi assim, que gostaria muito de te ouvir falar sobre
a importância da escola como uma instituição, como um espaço social em que a gente tem acesso ao conhecimento e também à cidadania. Esses são 2 comentários que você, afinal, já fez, já falou sobre educação bancária, sobre esse acesso à cidadania, mas talvez agora seja o momento das suas considerações finais, né? Então, se quiser emendar com o comentário do professor Jorge e de Valdemiro, ou então fazer um fechamento, aí o momento é seu, esteja à vontade. Acho que das 2 coisas, né? Nossa, é um lugar de trabalho, né? Sim. Mas como Então, transformar essa esse questão trabalho da escola também ser um lugar... num momento de construção. Acho que das 2 coisas, né? É um lugar de trabalho. Ela não deveria ser chata. Mas como transformar esse trabalho mas quando a gente fala de competência, num momento de formação integral, de construção, porque a escola ela não precisa ser uma coisa né? chata, ela não deveria ser chata. As meninas amem a escola, amem, Então, quando a gente fala de competências, de formação integral, de metodologias ativas, a gente está pensando nisso, né? A gente quer que os meninos e meninas amem a escola, amem o conhecimento. E às vezes professores excelentes acabam afastando alguns alunos dessa paixão pelo conhecimento. Ou, não vou personalizar no professor. Eu vou falar, a estrutura escolar acaba afastando os alunos dessa paixão pelo conhecimento que a gente quer que eles tenham, né? E aí por quê? Porque a gente às vezes liga conhecimento só com conhecimento livresco, né? E aí eu vou trazer, que eu não conheço, por favor, eu quero inclusive ver aí as próximas lives que vão falar mais sobre educação indígena, educação quilombola, educação rural. Mas quando eu tenho um estudante que ele ajuda o pai dele, e aí a gente trabalhou com algumas escolas lá em Santa Catarina, são lindas, que são a única escola do município, pequenininha, de 5.000 habitantes, todo mundo se conhece, os estudantes vão para a roça com os pais de manhã cedo, depois vão para a escola, no final da tarde ajudam os pais de novo a alimentar os animais, etc. Esse conhecimento que esse jovem tem de cuidar da horta, de fazer uma roça e de alimentar os animais, ele tem que ser um conhecimento tão válido quanto a minha teoria marxista do trabalho do capital. Mas a gente, infelizmente, na sociedade, a gente faz um ranqueamento desses conhecimentos, né? E aí isso não significa limitar a vivência do estudante. Isso é uma preocupação muito grande que se tem. Eu acho que a base ajuda a gente a pensar nisso, né? 2 movimentos. Não achar que só a universidade é um lugar válido para depois do ensino médio, né? Porque a gente tem sim, eu tenho muito esse escorregão de achar que quando um aluno é inteligente, gosta de aprender e tal, de falar, você tem que ir para a universidade pública. Se ele ficar lá no município dele, fizer um projeto que conecte muito a comunidade, que ajude as pessoas que convivem com ele, que trabalhe ali no âmbito rural que ele talvez não vai estar contribuindo muito mais, fazendo um curso aleatório, que talvez ele nem termine, que talvez ele não goste. Então, acho que a escola também precisa entender que a universidade não é o único caminho. Ela é um caminho maravilhoso, é um caminho que eu defendo muito, mas ela não é o único. A gente não pode transformar o conhecimento numa coisa única e encaixotada. Né? A gente tem milhões de possibilidades, os institutos federais estão ali com um sucesso tremendo, justamente por isso, porque chegam onde as universidades grandes não chegam, com cursos completamente diferentes e que fazem mais sentido na realidade. Então, eu acho que isso até é alguma coisa interessante quando a gente pensa em desenvolvimento de competência, né? A competência acadêmica ela é importante, mas ela não é a única. E aí, para finalizar, eu queria só falar um pouquinho, né? Risco que a gente corre, não querer transformar a forma de ver a educação, e aí eu estou falando enquanto país, né? Não é individual. Apesar de termos posturas individuais e várias posturas individuais juntas se transformam em coletivo, mas a gente não querer rever a educação do país, né? Então, aquilo que eu falei, de não jogar fora junto a criança com água do banho. A BNCC, ela tem os vícios dela da origem da forma como ela foi
mas não significa que ela não da seja uma forma lei com que ela está sendo colocada junto com que a um gente pacote de estava querendo que políticas existisse desde lá da que NBB, estão, né, que dá precarizando horizontes e muito que a a nossa gente tem que educação. disputar várias coisas. Mas não significa que ela não seja uma lei importante, que a gente estava querendo que existisse desde lá da NBB e que dá horizontes e que a gente tem que disputar várias coisas que a gente precisa melhorar nela. Então, eu acho que o resumo do que eu queria trazer é isso. Estava até um pouco apreensiva de como colocar isso, porque é meio que um consenso, principalmente nos meios universitários, né? Tipo, a BNCC é ruim, ponto. Mas por quê? Porque ela foi colocada de uma forma autoritária, não, é o governo Temer, é o governo Bolsonaro e tal. Aí, a primeira coisa que eu queria trazer, e que eu acho que eu consegui nessa fala, foi isso. Ela é uma construção muito anterior ao Temer, mas ela foi sim colocada de uma forma autoritária, ela foi sim fragmentada, tem várias coisas complicadíssimas na BNCC, mas tem várias coisas muito importantes para a gente pensar. Então, se a gente pegar aqui competências, desenvolvimento integral dos estudantes enquanto cidadãos e cidadãs, fomento à educação integral e exigir isso, do nosso Estado, do nosso governo, dos nossos âmbitos de poder, e continuar na nossa luta que é infinita pela educação, para ampliar e para disputar o que tem de problemático na BNCC, acho que a gente tem um caminho bom aí de avanços e de transformações para construir. Muito obrigada. Nossa, Camila. Só para terminar, então, agradecer por essa chance de estar falando tudo isso. Espero que tenha feito sentido para vocês. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho com esse preparo de hoje, Sabrina. Sabrina foi super cuidadosa, me mandou as questões, a gente construiu junto. Foi super gostoso mesmo. Muito obrigada. E espero aí que esses debates rendam bastante. Nossa, como é que a gente vai te agradecer agora, depois de tudo isso? Olha, de verdade, assim, em nome de todo o GPLIS, o nosso muito obrigado enorme. E aí eu vou, para fazer esse agradecimento, diante de tudo isso que você nos propôs e tanto raciocínio muito maravilhoso, eu escolhi aqui um comentário que eu fui deixando por último, da Bruna, que é a minha amiga professora de Educação Integral de Araraquara, que ela faz aqui um comentário agradecendo pela live e um elogio a você, que eu faço questão de deixar aqui público, que é o seguinte. Ela fala que o debate estava sendo incrível e foi no fim da primeira live que ela diz isso. E aí ela disse que achou suas colocações acertadíssimas, mas estava te dando parabéns pela coragem de você, como formadora de professores, assumir tão brilhantemente os seus posicionamentos políticos e quanto isso enriquece o debate. Eu faço minhas as palavras da Bruna, juntamente com outros tantos professores e colegas que se manifestaram aqui, dando os parabéns e te elogiando e dizendo que o debate estava muito importante, né? E, de fato, e assim, muito obrigada por tanta contribuição. Agora a gente teve certeza que aquela paquera que o GPLIS fazia a você não era em vão, e aí que a gente possa outros momentos para fazer esse debate, porque se a nossa intenção é compreender mais profundamente a BNCC, cada um de nós tem que assumir sim a sua postura diante disso, não fechar os olhos, né? Sejamos nós, a mim, sobretudo, você me puxa a orelha com muita força durante uma fala sua, né? Em que as licenciaturas, os estágios, precisam pensar muito mais qual é a relação entre a universidade e a escola, né? Então, assim, nós, professores formadores de outros professores, né, das licenciaturas, precisamos muito assumir nossa posição frente à BNCC. Os professores das escolas, né, se empenhar nesse debate, aproveitar o que é bom, mas criticar o que não é bom também, e vir com o componente regional, já que a base nos dá abertura para isso também, né? Os pais se envolverem muito na discussão, para entender muito bem quem são os candidatos que defendem tal ou qual posição política, não é mesmo? E aí votar acertadamente em função do que nós desejamos para a educação do país, dos nossos filhos e sobrinhos e todo mundo. Portanto, o diálogo com a BNCC não é só para professores, é bem amplo, e você trouxe isso de uma forma muito linda e não podia ter sido melhor. Então, assim, antes de encerrar, eu gostaria de fazer a propaganda para a próxima live. Quem não estava no comecinho, né, que possa agora ter contato com o nosso próximo tema, que eu adorei o título, né? A BNCC e o
novo ensino médio, entre aspas, reformas que são arrogantes, indolentes e malévolas. Vamos discutir, então, a reforma no ensino médio na semana que vem, quinta-feira que vem, às 19 horas, mas com uma única diferença. Não mais vai ser aqui pelo Instagram, em função desse limite de tempo que ele nos impõe, né? A partir de agora, a gente vai fazer a live pelo YouTube. Portanto, quem quiser, desde já, pode digitar no YouTube canal GPLIS Unilab. E aí vocês caem no nosso canal no YouTube, que já tem as lives anteriores. Amanhã, essa live de hoje com a Camila vai estar online no YouTube. E a partir da semana que vem, diretamente lives no YouTube para facilitar esse nosso processo. Tá bom? Então, a todas, todos e todes que estavam nos acompanhando nessa live, nossa gratidão, agradecimentos, um desejo muito sincero de que todos estejam se cuidando em função dessa pandemia, né? Então, às vezes a gente tem tanta vontade de sair, de se relacionar e de festar, mas talvez esse momento da gente preservar nossas vidas, né? E ter o contato de outro jeito, ter o contato virtual, outros contatos possíveis. Então, nosso muito obrigada e assim nós nos despedimos dessa live. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.